Olá, tínhamos no passado feito uma planilha para vigas de concreto armado. Eu modifiquei um pouquinho nela, né? Aqui no menu de possibilidades de apoio, considerei também agora um apoio ou engaste distribuído, ou seja, uma viga que está apoiada de um lado e com um engaste, mas um engaste redistribuído do outro lado, certo? Ou seja, ela não tem o mesmo engaste que ela tinha, certo? Isso aqui vai ser o quê? Vai ser mais analisado para vigas que possuem uma baixa um apoio com uma certa inércia, mas uma inércia pequena, ou seja, por exemplo, uma viga que inicia tem um vão de 5 metros e em seguida um vão de 3 metros, né? O que vai acontecer é que do lado da viga de 3 metros ela não tem um engaste perfeito, ela tem um engaste, mas é um engaste que não é capaz de resistir tanto um instrutor negativo, né? Então, consequentemente, ela vai ter um engaste redistribuído. Ou também temos outra possibilidade, que é o quê? Imaginamos que temos uma viga de 30 centímetros ou uma viga de 50 centímetros apoiadas em pilares de 30, certo? Eu vou ter uma viga com um engaste nos pilares, mas um engaste redistribuído, certo? Por quê? Porque não é um engaste de valor considerável, certo? Ela não é, o pilar não é tão rígido quanto a viga, certo? Então, nós temos um engaste redistribuído. E eu lancei também a opção, né, de engaste redistribuído de um lado e engaste do outro. Por que essa opção? Bom, porque nós temos uma última escolha, que é o quê? Que no lado onde temos no lado tem uma viga de 50, apoia de um lado um pilar de 30 e no outro ela é contínua, certo? Então eu tenho um engaste redistribuído de um lado, do lado do pilar de 30, e é contínuo do outro, então é um engaste total do outro lado, certo? Então temos uma outra opção aí, claro, esse engaste redistribuído é uma simplificação que nós utilizamos no modelo de cálculo manual, né? Na prática nós temos que modelar exatamente o valor, né, mas chegamos a valores bem próximos, considerando um engaste redistribuído, né? Só uma análise aí da rigidez de cada peça já nos dá uma aproximação bem boa, certo? Então vamos ajustar essa planilha para que a gente consiga dimensionar também cargas concentradas, certo? Por que isso? Bom, porque muitas vezes ocorre de uma obra eu ter uma viga, certo? Uma viga a viga apoiada em dois pilares, mas tem outra viga que chega nela e está apoiada na viga, certo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é dimensionar adicionar primeiro vamos imaginar que tem uma viga com dois apoios, certo? Se temos uma viga com dois apoios, mas um desses apoios é uma viga, já é um apoio, já é apoiado, não é engastado, certo? Mas qual é a carga que uma viga gera na outra viga, tá? E depois que a primeira viga gerou carga na segunda viga, tá? Que a gente sempre tem que modelar da viga que está apoiando a viga, né? A gente sempre inicia o modelo, e a última coisa que a gente modela é a fundação, depois os pilares, antes os pilares, antes as vigas que apoiam sobre vigas, tá? Sempre de cima para baixo, certo? Sempre analisando o início do fluxo de carga. Então a gente vai dimensionar primeiro, vamos analisar primeiro como que a gente encontra a carga de uma viga que está apoiada em outra viga e depois a gente vai dimensionar a carga, como que essa viga que está segurando outra viga, ou também pode acontecer, não é o ideal, tá? Na verdade é totalmente errado, mas muitas vezes acaba sendo necessário em projetos, uma viga que está suportando um pilar com uma carga concentrada e temos que direcionar para a carga concentrada. Essa planilha, por enquanto, só dimensiona carga distribuída, mas podemos ajustar nela para cargas concentradas. Então é isso que iremos fazer agora. Primeira coisa que eu modifiquei na planilha foi o delta 2, certo? O delta 2 é o quê? É a carga no lado menos carregado da viga, certo? Então, quando a gente for dimensionar uma viga com uma carga distribuída, certo? A gente tem, por exemplo, uma viga com apoio em engaste, o ponto crítico de força cortante é do lado do engaste, mas do lado de apoio tem uma carga também, só que ela é menor. Então agora eu modifiquei a planilha de maneira a permitir encontrar os dois lados da carga, né? Não apenas um. Então a primeira coisa que eu vou colocar aqui é reação no lado A, digamos. Lado A, vamos considerar o quê? Vamos sempre considerar que o lado A é o lado que está escrito aqui no lado esquerdo. Então, por exemplo, uma viga apoio engaste, o lado A é o lado da esquerda, certo? E uma viga engaste é a mesma coisa, certo? Mas vamos criar que o lado A é o lado da esquerda, certo? E a gente vai iniciar sempre pensando, medindo da esquerda para a direita, certo? Então, a reação no lado A vai ser qual vai ser a fórmula? Bom, a fórmula vai ser igual a procurar, certo? Procurar aqui no tipo de apoio, o tipo de apoio, né? Eu quero que procure essa tabela aqui, quero que venha aqui nessa planilha aqui, certo? E pegue esse valor aqui, certo? Vamos primeiro pegar a carga total na viga, né? Multiplicar pelo vão, certo? E dividir e multiplicar por essa carga. Então, procurar nessa tabela aqui a coluna de número 1, 2, 3, 4, 5, coluna 6. Desculpa, coluna 6 que é a carga menor. Isso aí. Coluna 6 e eu quero o valor exato, ok? Então, em uma viga apoio, vamos modificar para um apoio engaste para a gente ver a diferença, certo? Uma viga apoio engaste. De um lado, eu tenho uma reação de 0,572 tonelada força, certo? Então, de um lado, o lado menos carregado tem 0,572.
E a reação do lado B, certo? Do lado da direita, certo? Vai ser diferente, não vai ser o mesmo valor, né? Então, a reação do lado B vai ser igual a, vamos copiar essa fórmula, certo? Só que em vez de usar a coluna de número 6, vamos usar a coluna de número 5, né? Que é o nosso alfa que a gente já conhecia, certo? Então, a coluna de número 5, ok? Então, em uma viga, por exemplo, de apoio e engaste, eu já vejo uma diferença considerável nas cargas, né? Enquanto de um lado eu tenho uma reação de 532 kg, do outro lado estou com uma reação de quase 1 tonelada, certo? Uma diferença de 60% aí, 65% em relação a duas peças. Então é uma diferença bem considerável entre essas duas peças que devemos considerar no cálculo, né? Quando a gente tinha calculado ali, a gente tinha encontrado só para a viga, mas agora no dimensionamento, podemos pegar essa carga de 0,572, se essa viga está apoiada em um pilar e engastada em outro, eu posso utilizar o 0,572 no lado do apoio e o 0,953 para o lado do engaste, ok? Agora, além disso, temos que encontrar também as cargas, como que a gente vai dimensionar essas cargas concentradas, ok? Primeira coisa que eu vou fazer é abrir um pouco essa planilha, né? Deixar um pouco mais espaço aqui porque ela já está com muitas informações, certo? Eu tenho que achar espaço para lançar mais informações ainda, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou copiar esses valores aqui, jogar algumas casas para baixo de maneira a liberar espaço, certo? Então, essas informações aqui eu também posso jogar para baixo, certo? Então, jogo aqui para baixo e já ganhei duas linhas aqui, né? Não é muita coisa, mas duas linhas a mais podem facilitar o meu cálculo, ok? Então, a primeira informação que eu vou ter que considerar é a carga concentrada, o valor de carga concentrada, ou seja, vamos imaginar que eu tinha dimensionado essa viga aqui, né? Digamos que essa viga aqui de 5,5 metros, tá? Ela está apoiada em outra viga com uma reação de 0,572. Então, agora, nesse caso, vamos deixar esse 0,572, tá? E dimensionar outra viga. Vamos imaginar que agora seja apoiada uma viga, digamos, de 4 metros, tá? E essa viga, ela tem, digamos, então, um engaste que é distribuído dos dois lados, tá? Ou seja, ela está apoiada, tem vigas idênticas dos dois lados e eu resolvi redistribuir, tá? Além disso, eu tenho que modificar um pouquinho essa tabela aqui para ter a possibilidade também, né, na validação de dados, de poder escolher a oitava opção, né, engaste, redistribuído e engaste, certo? Que é uma opção nova que a gente pode talvez utilizar no futuro. Certo? Então essa viga é em gasto redistribuído dos dois lados, ok? A minha carga concentrada eu já considerei que é 0,572. Vamos imaginar que ela tem uma largura de laje de 3 metros descarregando nela, tá? E essa laje mesmo que já está pré-configurada, tá? Então, valor carga concentrada 0,572 tonelada força. Como que agora a gente tem uma coisa, né? Que se essa viga secundária está apoiada nela bem no meio, a carga vai igual para os dois lados. Beleza, isso aí é fácil de entender. Agora, se eu tenho essa viga apoiada, digamos, bem do lado esquerdo, a carga vai quase toda para o lado esquerdo. E se eu tenho uma viga apoiada bem no lado direito, a carga vai quase toda para o lado direito. Então, a gente tem que considerar isso na fórmula, ok? Então, a distância do ponto A até carga. Então, do ponto A, que é onde eu inicio, né, na reação, do lado A, pode ser do lado A até a carga. Qual que é a distância? Porque quanto mais longe for do A, maior vai ser a carga no B e menor vai ser no A. Tá? Vamos imaginar que nesse caso eu tenho uma distância de 2,45 metros. Tá? Eu fui lá na planta, cotei a distância do eixo do apoio até o eixo da minha viga A e deu uma distância de 2,45 metros, ok? Então agora, com essas informações, a gente pode realmente dimensionar essa viga para o momento trator novo que está sendo aplicado nela, mas também a força cortante nova aplicada nela. Tendo a carga concentrada e a distância até encontrar a carga concentrada, eu posso lançar informações específicas aqui relacionadas à carga concentrada, certo? Que vai ser ajustes que vamos fazer à planilha. Primeiro ajuste, então, é a distância relativa. Então, distância relativa, certo? Por quê? Porque a gente tem uma distância de 2,45 metros até o ponto A. Mas o que me importa não é colocar a distância relativa a A, certo? Então, a. Por quê? Distância relativa a A seria o quê? Seria a distância ou a porcentagem do vão que está tendo do A até chegar no centro de carga. E por que isso é importante? Bom, porque se a carga está exatamente no ponto A, é 0% e vai 0% de carga para o ponto B. Se está a 100% de distância do ponto B, vai 100% de carga para o ponto B, certo? Se ela está encostada no ponto B, vai tudo para o ponto B. Agora, se eu tenho metade do vão e apoio de cada lado, vai metade para cada lado, certo? Agora, se ela está bem no meio do vão e um lado tem engaste e do outro lado tem apoio,
Não é metade, né? O engaste vai ter que puxar um pouco mais de carga do que o lado apoiado, certo? Então essa informação ela acaba sendo necessária para algumas contas mais complexas. Primeira coisa que eu vou fazer então para encontrar a distância relativa ao lado A é pegar a distância do lado A até a carga dividido pelo vão eixo a eixo, certo? Nesse caso me dá em porcentagem 57,78%, certo? Então a carga extra ou carga concentrada em B, temos uma fórmula específica para ela, certo? Então, a carga concentrada em B é igual a, pegamos a fórmula igual a, pegamos, primeira coisa então, a nossa carga concentrada, certo? Essa carga concentrada nós multiplicamos pela distância relativa, certo? E essa distância relativa, nós temos uma pequena fórmula ainda lançar nela, que é o quê? Que é elevado na. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é procurar, certo? Procurar os coeficientes. Por quê? Porque esses coeficientes ΔI e ΔII são os coeficientes de engaste para cada lado, certo? Quanto maior o engaste de um lado, mais a carga vai tender a se aproximar para aquele lado, certo? Então, por exemplo, aqui no lado de apoio e engaste, meu ΔI é muito maior. Por quê? Porque a carga vai ir muito mais para o lado engastado, certo? Então, vamos procurar o tipo de apoio, certo? Vamos procurar nessa tabela aqui, e a primeira informação que eu vou pedir é a coluna de número 6, certo? Porque vai me dar um elevado a um valor, certo? E isso aqui eu vou dividir pela mesma fórmula, mas pedindo para dividir pelo ΔI. Por quê? Porque isso vai me dar uma relação que quanto maior o engaste do lado engastado, certo? Maior o engaste de um lado, maior a carga vai ir para o outro lado, certo? É uma fórmula um pouquinho complexa, mas ela acaba gerando o valor que nós queremos, certo? Então a carga concentrada em B é de 0,331 tonelada-força. Já a carga concentrada em A não é a mesma coisa, né? A carga concentrada em A é igual a. Pegamos então a carga total e subtraímos a carga concentrada em B, certo? Que vai me dar 0,241 tonelada-força, certo? A gente vê que tem uma diferença. E aqui a gente consegue ver o quê? Que se, por exemplo, se eu tivesse um balanço de um lado, tá? Se eu tivesse um balanço de um lado, a carga vai toda para o outro, né? Então, lado esquerdo é o lado A, lado direito é o lado B. Quando eu tenho livre de um lado, balanço do outro, toda a carga vai para o lado B. Não pode ir nada para o lado A, porque o lado A nem existe nenhum apoio ali, certo? Se eu tivesse, por exemplo, um apoio e um engaste, já vai ser uma carga muito maior para o lado B do que com engaste também nos dois lados. Então a gente vê que tem essa diferença e que isso vai variando, certo? Então essas informações aqui já nos servem como base. Nós temos que também lançar elas aqui no momento do fator e na força cortante, porque isso vai ajustar as cargas que nós temos, ok? Antes de encontrar as cargas específicas, vamos encontrar o momento relativo, né? Por quê? Porque parte do momento do fator é positivo, parte do momento do fator é negativo. Quanto que é para cada lado? Certo? Isso varia muito. Então, como que a gente vai encontrar isso? Bom, vamos criar uma fórmula básica que vai nos dizer quanto do momento do setor é positivo, quanto do momento do setor é negativo. E para isso a gente vai encontrar, na verdade, quanto é positivo, certo? Para encontrar quanto do momento do setor é positivo, eu pego, então, procurar, certo? Então, vamos procurar o tipo de apoio, certo? Nessa tabela aqui, certo? Então, nessa tabela aqui, e vamos pegar a parte negativa, certo? O valor do meu beta x, que nesse caso é a coluna 3, certo? E o valor falso, ok? Vai me dar o quê? Vai me dar o coeficiente beta x, certo? Isso aqui eu vou dividir por, então vamos dividir aqui por a, então aqui só em parênteses, né? Vou colocar mais um parênteses aqui, então vamos dividir pelo meu beta x mais o meu alfa x, certo? Por quê? Porque aí vai me dar a porcentagem do momento do setor que é positivo, certo? Então, nesse caso, eu tenho que como eu tenho engaste, eu vou ter 50% sendo positivo, 50% sendo negativo, ok? Então, nesse caso, é igual. Agora, vamos imaginar que eu tivesse um apoio livre de um lado, balanço do outro. Ou então, eu tenho, na verdade, aqui, até porque eu tenho 9.999, que posso até colocar, digamos, mais alguns 9, certo? Mas eu tenho que 0% do apoio, né, realmente é negativo, né? Todo ele acaba sendo negativo. Não temos nada positivo, por quê? Porque nós temos uma viga em balanço. Já se eu tivesse uma viga em apoio, eu teria o quê? Que praticamente 100% do momento do setor é positivo, tá? Na prática, realmente é 100%. Mas como não estou utilizando aqui um valor infinito, estou utilizando 99.999, não dá exatamente 100%, né? Mas uma diferença de 0,01% não é nada, tá? É praticamente a mesma coisa, certo? Então, meu momento relativo é
a informação do momento, a porcentagem positiva é a relação do negativo dividido pelo positivo mais o negativo. Calculando agora meu momento relativo positivo e negativo, certo? Então, a gente tem um momento positivo base aqui, a gente vai fazer o que agora? Bom, vamos somar a uma carga essa. Então, esse momento exator aqui, eu vou somar a ele o quê? Vamos somar a ele, então, minha carga concentrada em B, certo? Então, minha carga concentrada em B multiplicada pelo meu vão, certo? Porém, o meu vão, certo? E multiplicando isso por 1 menos a carga distância relativa até A, certo? Então, isso aqui vai me dar o quê? Vai me dar a carga extra gerada no meu ponto B, né? O momento exator positivo extra gerado, né? Multiplico isso por 100 para ter em tonelada-força centímetros e por 1,4 para ter meu coeficiente de segurança, certo? Então, e isso tudo aqui eu multiplico pelo meu momento relativo, né? Porque vai só metade, certo? Para o positivo. Então, meu momento exator que antes era de 259, com uma carga pequena, né? Só 500 kg, foi para 300 tonelada-força centímetro, ok? Vamos aplicar a mesma fórmula aqui, porém com ajuste, né? Que a gente vai pegar uma pequena modificação, né? Mas para o lado negativo, a gente vai ter a mesma fórmula aqui, porém com o momento sendo 1 menos o K21, certo? Por quê? Porque vai ser o que sobrou do positivo vai para o negativo, ok? E sempre a carga multiplicada pelo vão restante, certo? Então, nesse caso aqui, meu momento exator continua igual. Agora, por exemplo, se eu tivesse um balanço, certo? Se eu tivesse um balanço, obviamente o momento exator aqui se torna um absurdo, né? 2.217 e ele novamente é todo positivo. Se eu tivesse um apoio, todo negativo, né? Se tivesse um apoio, seria todo positivo, ok? Então agora nós ajustamos a parte de momento exator, a gente viu que teve uma pequena modificação e aumentou um pouco a área de aço, ok? Nossas reações também mudaram, né? Por quê? Porque agora tem uma carga concentrada. Então, minha reação do lado A agora é igual a essa fórmula aqui, mais a carga concentrada que eu tenho em A. E a reação do lado B é essa fórmula aqui, mais a carga concentrada que eu tenho em B, ok? Então, eu tive um pequeno aumento nas minhas cargas, certo? Além disso, nós temos outra modificação. Nosso VD mudou, certo? Então, agora, o nosso VD não é a mesma fórmula. Nosso VD ele vai ter uma fórmula similar inicial aqui, né? Multiplicado, inclusive, por... agora, esses coeficientes aqui, eu não preciso utilizar mais eles. Por quê? Porque agora esses coeficientes já estão aqui na reação do lado A e do lado B, certo? Eu só preciso fazer o quê? Eu preciso pegar o máximo, certo? Máximo aqui dessas duas opções de reação do lado A e reação do lado B, certo? E multiplicar por 1,4 e já tenho o meu VD máximo, certo? Esse máximo aqui, na verdade, eu posso até subtrair um pouquinho dele, né? Eu posso, que a gente já tinha feito antes, né? Subtrair disso aqui a minha carga relativa, a minha carga afastada uma altura do apoio, né? Por quê? Porque meu cortante máximo eu não preciso dimensionar no apoio. Eu posso dimensionar o cortante máximo para a força do estribo, né? Porque geralmente na força cortante é o estribo que falha, né? Não o concreto. O concreto ele tem uma força bem considerável na compressão, então dificilmente ele vai falhar por causa disso, né? Geralmente o que falha é o estribo. Então a gente pode subtrair e encontrar o estribo máximo. Por quê? Porque se eu tenho um apoio aqui, digamos, eu vou ter uma diagonal em compressão e o primeiro estribo em tração a 45 graus do meu D, certo? Então eu posso pegar essa fórmula básica aqui e subtrair dela a minha carga total em centímetro dividido por 100 multiplicado pelo meu D, pelo mínimo aqui, né? Posso colocar o valor mínimo entre esses dois valores de D, certo? Fecho parênteses aqui, fecho parênteses aqui, fecho mais um parênteses e agora eu vou ter a minha carga, meu VD, né? Que tendo a reação de 3,8, meu VD é de 4,5. Se eu não tivesse aplicado essa fórmula aqui, ele seria de 5,3, né? Teve uma pequena redução justamente porque eu fiz essa otimização, ok? Então, meu VD modificou, consequentemente, a minha armadura dos estribos aqui modificou também, né? Antes eu estava com o quê? Eu estava com barra escada 22 porque eu estava com AS mínimo ainda, né? Então, aqui na prática teve uma pequena necessidade de ASW, né? Mas como eu estou com o estribo relativamente afastado, eu não consigo afastar mais esses estribos, tá? Então, aqui só ajustando isso aí, 4,508, certo? Aqui podemos modificar, digamos, o diâmetro da barra, né? Para já ter uma armadura, para termos uma armadura mais aceitável, né? Podemos colocar 12,5 e 12,5. Uma última modificação que a gente pode fazer ainda, só que essa modificação ela é uma fórmula extremamente complexa
que geraria geralmente mais de uma página de cálculo, tá? Que é a flecha, certo? Como nós temos uma carga concentrada mudando de posição, certo? O tipo de apoio variando, então vamos colocar uma fórmula simplificada na flecha diferida, tá? Que vai dar um valor bem preciso para apoios próximos do centro e vai tender a superdimensionar um pouquinho os valores próximo do apoio, tá? Mas isso aqui é uma consideração que a gente vai ter que fazer uma aproximação, porque é uma conta bem complexa, certo? Então, a nossa flecha diferida agora, ao invés de ser essa fórmula base, nós vamos colocar mais uma fórmula, que é igual a mais, então vamos pegar a carga, certo? Multiplicada por o nosso vão ao cubo, dividido por 16, certo? A gente vai dividir isso aqui por 16. Porém, a gente vai multiplicar isso aqui por 76,8, tá? Ou ao invés disso, a gente podia direto multiplicar isso por aproximadamente 5, tá? Que vai ser um pequeno superdimensionamento, mas vai simplificar a conta, certo? Dividido por procurar, então, certo? Vamos procurar esse tipo de apoio aqui nessa tabela aqui, certo? Procuramos nessa tabela aqui, colocamos a coluna do meu gama, certo? Coluna número 4, e eu quero o valor falso, quero o valor exato, certo? Aqui nós também podemos modificar essa região aqui, já ajustando, né, para selecionar toda essa tabela nova aqui, certo? Então, isso aqui a gente vai ajustar, apertamos Enter. E a nossa flecha teve um aumento aqui relativamente considerável. Por quê? Porque aqui ainda faltou algumas informações, né? Aqui faltou dividir isso aqui, ó, levar ao cubo, certo? Faltou dividir pelo meu módulo de elasticidade e dividir pela minha inércia, certo? E também a gente tem que levar a altura, ou vão eixo a eixo, né, em centímetros, certo? Então vou em centímetros para dar as mesmas propriedades. Então minha flecha foi de 0,2 centímetros para 0,282, certo? Como minha carga, se ela não for no centro, ela vai tender a reduzir essa flecha, então vamos colocar aqui o mínimo, certo? Então vamos colocar o mínimo entre aqui duas fórmulas, né? Primeira fórmula, então, é o H1, certo? Meu vão total, certo? Multiplicado por 100. A segunda, multiplicado por 100 e multiplicado por a minha distância relativa vezes 2, tá? Ou a segunda opção é o meu H1 vezes 100, certo? Vezes o meu K18, vezes 1 menos o meu K18 agora, certo? E multiplicado também por 2, certo? Por quê? Porque vai me dar um valor bem, conforme vai distanciando o apoio do centro, vai reduzindo a flecha, certo? Então aqui minha flecha 0,25. Se meu apoio tivesse, digamos, a 2,12 metros, certo? A flecha já vai para 2,82. Se meu apoio está, digamos, a 4 metros, a flecha não muda, tá? Por quê? Porque ela está muito próximo já do apoio, certo? Então essa fórmula aqui ficou um pouquinho simplificada, mas ela vai dar valores bem próximos do real. 3,5 metros a gente vai já ver que a flecha vai aumentando, né? 3 metros ela aumenta mais e assim por diante. Né? Podemos até voltar para aqueles 2,45 que a gente tinha, certo? Então agora a planilha está ajustada para deformações, está ajustada para o momento do fator, está ajustada para a carga na viga. Essa planilha tende a gerar, quando a gente está muito afastado do centro, um pequeno aumento no momento fletor positivo, certo? Mas isso aqui é um pequeno ajuste que a gente tem que fazer porque não consegue uma precisão total na estrutura, certo? Mas chegamos bem próximo do que realmente a gente vai ter se jogássemos olhando uma ferramenta realmente de dimensionamento exato, né? Por exemplo, um F-Tools, tá? Mas aqui a gente tem valores bem próximos da realidade, certo? E temos aqui tudo no Excel, ok? Então, essa planilha aqui está ajustada. Para quem assistiu toda a planilha, né, mas não fez ela, ela está também disponível no site, ok? Então, basicamente, seria isso. Até a próxima. Assim, né, temos que ajustar aqui algumas informações relacionadas ao momento do setor, né? Por exemplo, aqui a nova tabela, né, vai até, agora aumentamos um pouquinho essa tabela, agora essa tabela vem até aqui, certo? Mesma coisa para o momento do setor negativo, né? A tabela aumenta um pouquinho também. Então, esses ajustes na tabela acabam acontecendo, certo? Aqui na flecha, né, a gente também tem uma informação aqui que já está ajustada, certo? Na força cortante nós não temos mais essas informações, então basicamente agora eu posso selecionar um engaste redistribuído e a minha tabela vai funcionar perfeitamente, ok?